Vamos lá agora, capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Vamos começar o estudo aqui e ele fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Tem muita coisa, eu sei que a gente precisa ir rápido, não posso gastar muito tempo. Paulo, ele começa com Paulo. Eu penso sobre Paulo quando ele escreve essa carta, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Eu escrevi aqui, o nome dele é Paulo, não é mais Saulo, não é mais aquele que perseguia a igreja, não é aquele que mais aquele que ia contra os cristãos, que pensava que era melhor que todo mundo. Agora é Paulo e agora é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Ele é uma pessoa que tem uma história que era contra Jesus, mas agora ele tem um chamado, não só um chamado para ser aceito, mas um chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é aquele que é enviado com uma mensagem. E Paulo, ele recebeu um chamado de Deus para ser um apóstolo, para alcançar as pessoas com a mensagem da graça de Deus, a mensagem que alcançou ele, que salvou ele e agora que vai salvar todos que podem colocar sua confiança, sua fé em Jesus. Então, para ele escrever essas coisas ia ser incrível. Acho que toda vez que ele escreveu essas palavras, ele pensava sobre o milagre que é ter um chamado para ser apóstolo de Cristo. E ele fala que ele é um apóstolo porque isso significa que ele tem autoridade. Nós precisamos entender que em Jesus, no corpo de Cristo, existe responsabilidade diferente. Igual que nós temos no nosso corpo, cada parte do corpo é importante, mas algumas partes têm uma responsabilidade maior, né? E Paulo, ele tem um chamado de ser apóstolo, então ele tem uma responsabilidade maior, e as pessoas precisam respeitar ele. É importante entender os dois lados disso, né? Em Efésios 4, vocês estudaram sobre isso, cada um tem sua parte, né? O corpo tem muitos membros, cada membro é importante, cada um tem sua parte. Os pastores, os mestres estão ensinando e preparando a igreja, os santos, ele fala em Efésios 4, para fazer o ministério. O ministério acontece com a igreja. Os pastores estão preparando a igreja para fazer o ministério. O ministério acontece com a igreja, com os membros da igreja. Então Deus deu uma parte para alguns para preparar, para ensinar, para mostrar o caminho, e a igreja faz o ministério. Em Gálatas 5:1 ele fala que nós somos chamados para liberdade. Nós temos liberdade, sim, mas nós temos que usar nossa liberdade. Ele fala no versículo 13, para amar. Existe uma responsabilidade com a liberdade que a gente recebeu. Mas em Hebreus capítulo 13, em versículo 7 e versículo 17, ele fala sobre autoridade. Acho que é bom a gente ver lá. Hebreus capítulo 13, versículo 7, ele fala: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então precisamos olhar para as autoridades, para as pessoas que Deus nos deu para nos ensinar, e nós precisamos aprender com eles, respeitar e seguir o exemplo dessas pessoas. Em versículo 17 ele fala: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Então, existe autoridade, existe pessoas que Deus deu para nós, para nos ajudar na nossa fé. Essas pessoas são os pastores, mas ele fala que e os líderes, né, na escola a gente tem pessoas que têm autoridade, que precisa mostrar as regras e se precisar né, ter disciplina e essas coisas. Isso faz parte em Cristo, na igreja, no corpo de Cristo. Existem pessoas que têm autoridade e nós precisamos obedecer e respeitar essas pessoas. Mas também em versículo 7, ele tinha falado, nós precisamos olhar para a vida dessas pessoas e saber que são pessoas que a gente pode imitar, que a gente pode respeitar, e existem esses dois lados, né? Em Neemias capítulo 5, vamos olhar lá porque eu acho legal o coração de um líder que tem o coração de Deus. Neemias capítulo 5 e versículo 15. E ele fala, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço da terra. Eu gosto muito disso, de Neemias. Neemias, ele era muito sábio na forma de liderança dele. Ele sabia o que a outra liderança tinha feito, ele falou, isso está errado, não pode ser assim. Se você vai me respeitar como líder, eu preciso mostrar que eu sou alguém que você pode respeitar. Neemias vai ter que corrigir em alguns momentos, ele vai ter que disciplinar, vai ter que mostrar para eles o que eles têm que fazer, e as pessoas precisam obedecer a ele, mas ele precisa mostrar o coração dele também, que ele quer o bem das pessoas, ele não está querendo tirar proveito, não está querendo receber algumas coisas para ele e das pessoas, né? Ele não está querendo algo para ele, ele está querendo abençoar o povo. E Paulo aqui em 1 Coríntios, ele está começando essa carta, ele sabe que ele vai ter que corrigir essa igreja. Então, ele mostra a sua autoridade. Ele é um servo, e em Filipenses, quando ele começa a carta para os Filipenses, ele escreve para mostrar a alegria que ele tem, ele escreve lembrando a bênção que essa igreja é, e ele fala que ele é um servo, ele não fala que é um apóstolo. Mas aqui nessa carta ele vai ter que corrigir. Então ele fala, eu sou um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Deus me chamou para isso. Então eu tenho autoridade para mostrar o que vocês estão fazendo de errado. Paulo começa mostrando isso porque ele sabe a importância disso para essa igreja. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De novo, tem muita coisa, eu não posso demorar tanto, né? A igreja de Deus. A igreja não é de Paulo, a igreja é de Deus. E Paulo começa essa carta falando que ele é um apóstolo, ele tem autoridade, ele pode corrigir, mas a igreja é de Deus. Ele sabe que ele é um servo, ele tem um trabalho, ele faz parte do corpo e ele vai ser fiel à vontade, o chamado de Deus para a vida dele. Que significa que ele vai ter que mostrar o pecado, ele vai ter que mostrar o que estão fazendo de errado, ele tem essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo ele sabe que a igreja é de Deus. E todo bom líder sabe que a igreja é de Deus. E ele precisa tratar a igreja como a noiva de Cristo. Todo pastor precisa lembrar disso. Nós como pastores estamos cuidando da noiva de Cristo. A noiva de Cristo.
Se a igreja é a noiva de Cristo, o pastor precisa cuidar muito bem dessa igreja. Então, ele sabe de quem é a igreja. Ele fala a igreja de Cristo que está em Corinto. Então, a igreja, existe uma só igreja, mas essa igreja tem muitos lugares diferentes, mas todos nós somos a igreja. E ele fala aos santificados, todos que são da igreja são santificados, são santos. Nós somos santos, somos santificados, porque somente os santificados são a igreja. No momento que você recebeu Jesus, você foi santificado e você agora é a igreja. Falamos sobre isso quando falamos sobre identidade, né? Em Jesus, em Cristo, nós somos santificados. Nós somos separados do mundo e separados para Cristo. Mas ele fala aos santificados em Cristo, porque somente em Cristo nós somos santificados. Sem Cristo não podemos ser santificados. Não existe como alcançar santificação, né? Somente em Cristo a gente só pode estar nele para ser santificados. Ele fala, e chamados para serem santos. Então, é interessante que ele fala duas coisas aqui. Aos santificados e chamados para serem santos. Ele mostra que é algo que já aconteceu. No momento que a gente recebeu Jesus, vida em Jesus, fomos santificados, fomos separados para Ele. Isso já aconteceu uma vez, foi feito. Somos santificados. Mas existe ainda um trabalho para acontecer, porque eu não sou perfeito. Eu sou santificado, separado para Cristo. Mas existe minha carne ainda, então existe também o processo de ser santificado todo dia. O processo de santificação. Então ele fala, chamados para serem santos. E existe a santificação que acontece no dia que a gente vai estar na presença de Cristo para sempre e na eternidade, que também é um momento de santificação. Então tem 3 partes desse processo de santificação. A primeira parte, no dia da salvação, no dia que você aceitou Jesus, você foi santificado. Existe a última parte, que é no futuro, que a gente vai ser santificado quando a gente vai para a presença de Deus para toda a eternidade. E existe a segunda parte no meio, que é a parte que estamos vivendo agora, o processo de santificação, que é o processo que a gente vive nossa vida toda, depois de aceitar Jesus até estar na presença dele. E é legal que ele está falando com a igreja aqui, que é uma igreja carnal, né? Mas eles são santificados, mesmo essa igreja carnal. Mas eles são chamados também para serem santos, então eles precisam também viver essa promessa e esse chamado. E ele fala, com todos os que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso ele está mostrando que nós fazemos parte de algo maior. A gente vai ver que esse primeiro problema que ele vai falar aqui em capítulo 1 é divisão. A divisão que está acontecendo na igreja acontece porque eles pensam que nós não somos um corpo, mas eu sou o mais importante. Eu sou maior, mais importante que vocês, então eu quero ser glorificado, eu quero mostrar para vocês que vocês são menos. Isso não é o corpo de Cristo. Ele fala, todos que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos nós somos um, a igreja, porque nós estamos em Cristo, né? Nós invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o trabalho grande que a gente faz para ser aceito? Colocar nossa fé em Jesus, simplesmente isso. Então ele fala, os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus, nós somos um, porque existe uma coisa só que você pode fazer para ser aceito, para fazer parte desse corpo, e isso é
colocar sua fé em Jesus. Versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz, ele sempre começa todas as cartas com isso. Graça e paz, nós recebemos primeiro a graça de Deus e depois podemos ter paz com Deus, a paz de Deus, mas só depois de receber graça também. É normal, os gentios, os gregos falam sobre graça, né? A saudação normal deles é graça, a saudação normal dos judeus é paz, então eles colocam os dois juntos em Jesus. E nós recebemos essa graça, essa paz da parte de Deus. E ele fala o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, ele começa, Paulo é incrível, eu não tenho a paciência do Paulo. Ele vai falar 16 capítulos sobre o pecado que existe nessa igreja, mas ele vai começar os primeiros versículos aqui falando sobre a gratidão que ele tem, sobre o trabalho que Deus está fazendo nessas pessoas. E Paulo é muito legal, como ele consegue ver algo bom, mesmo no meio dessa igreja difícil. Ele consegue ver algo bom. E ele começa assim, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Sério? Sempre? Você está sempre dando graças a Deus por essa igreja cheio de pecado? É incrível. Paulo, não sei como ele tem coração tão grande. Mas ele fala por quê? Por que ele pode dar graças a Deus em todo momento por eles? Por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Eu dou graças por quê? Porque você recebeu graça. Não porque você é maduro. Não porque você está glorificando Jesus. Não porque vocês são a igreja que faz alguma coisa, mas por causa da graça que vocês receberam. Qual que é a gratidão que eu tenho no meu coração? É o fato de você receber a graça de Deus. E é essa graça que faz com que vocês não foram abandonados com todo esse pecado, mas Deus ainda tem um plano para a vida de vocês. É por causa dessa graça que Paulo está escrevendo essa carta à igreja, para mostrar que existe ainda a oportunidade de ser transformado. Eles não estão sem esperança, mesmo com todo o pecado, por causa da graça de Deus na vida deles. Então, se ele vai ter gratidão por alguma coisa, é a graça que Deus deu para eles, e Deus não abandonou eles, Deus ainda está com eles. E ele fala em versículo 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles têm tudo o que precisam, eles são enriquecidos, eles são ricos. Essa igreja é uma igreja rica, é uma igreja egoísta, é uma igreja carnal, né? Mas é uma igreja rica, porque eles têm tudo. Deus deu para eles tudo que eles precisam. A palavra de Deus, conhecimento sobre o plano de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre salvação. Eles têm tudo o que precisam. Eles são ricos no conhecimento e na palavra, porque Deus deixou tudo para eles, para que eles possam entender quem Deus é e o plano dele e a salvação que existe nele. Nisso nós somos ricos também. Nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos o plano de Deus, nós conhecemos o coração de Jesus, sabemos nossa identidade em Cristo, nós somos enriquecidos também em tudo. Versículo 6.
porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Ele fala, o testemunho de Cristo foi confirmado. O testemunho de Cristo, qual que é? Eu acho que é o que Paulo está falando aqui. O testemunho de Cristo é que ele foi perfeito para dar oportunidade para aqueles que não são perfeitos. Nós só temos acesso por causa da obra de Cristo e não por causa da nossa obra, né? Então, qual que é o testemunho de Cristo? Ele aceita pecadores. Isso foi confirmado com certeza, né? Aqui a gente pode ver que Deus aceita esses pecadores. Ele tem gratidão por causa da graça de Deus na vida dessas pessoas. É a mesma coisa aqui. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vocês sendo pecadores, vocês confirmaram que o Evangelho é isso. Cristo, o perfeito, morreu para que vocês, os pecadores, podem receber a graça de Deus. Vocês podem ser santificados por causa do testemunho de Cristo. Então, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vocês são santificados em Cristo. Vocês receberam essa salvação, mesmo com todo o pecado. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Eles receberam. Lembra que a gente falou na introdução sobre Atenas, em capítulo 17 de Atos? Atenas, eles pensaram que eram tão inteligentes que não precisavam de Cristo. Aqui, pelo menos, eles receberam a mensagem de Cristo. E por causa disso, eles são aceitos, mesmo que eles precisam amadurecer muito, né? Versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. É interessante isso porque eles são orgulhosos nos dons que eles têm. Eles querem mostrar para toda a igreja, para todo mundo, os dons espirituais que existem na igreja, na vida de cada um. E eles usam os dons para comparar, para falar, essa pessoa é espiritual porque tem esse dom, porque usa esse dom dessa forma. Essa pessoa não é espiritual porque não tem esse dom. E eles ficam comparando com os dons. Então, algo espiritual que Deus deu para eles estão usando para glorificar a pessoa e não para glorificar Jesus. Eles estão usando para comparar, eles estão usando para o seu próprio orgulho. E ele fala, realmente, não falta a vocês nenhum dom espiritual, vocês têm tudo. Os dons vocês têm. Mas vocês estão usando da forma errada. É incrível o fato de Deus dar pra gente tudo que nós precisamos. Lembra em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele fala, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, para a sua glória e virtude, para a sua glória e virtude. Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Recebemos tudo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o sacrifício de Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Mas muitas vezes a gente pode usar aquilo que Deus nos deu da forma errada. E o que Ele nos deu para o nosso crescimento, para que a gente pode ser maduros, para que a gente pode glorificar Jesus, para que a gente pode alcançar pessoas, esses presentes, esses dons de Deus, a gente pode usar para a nossa glória, a gente pode usar para o nosso orgulho, e a gente pode esquecer de Deus. A gente tem tudo que precisa, mas isso não significa que nós somos maduros, isso não significa que estamos usando da forma certa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Deus nos deu tudo, mas como que a gente está usando essas coisas? Ele os manterá firmes até o fim, versículo 8, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, a graça de Paulo aqui, ele mostra que é Deus que é fiel, é Deus que está fazendo a obra. Ele os manterá firmes até o fim. Ele é obra de Deus. Eu sou fraco. Se depende de mim para ser aceito, se eu preciso ser forte o suficiente, nunca vou conseguir. Eu não sou forte o suficiente. Mas Ele vai manter firmes até o fim. Ele os manterá firmes. É obra de Deus em nossas vidas. E de modo que vocês serão irrepreensíveis. Serão, isso no futuro. Vocês vão ser irrepreensíveis. Hoje, eu vou ter que corrigir muitas coisas. Mas no futuro, vocês vão ser irrepreensíveis. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, você vai ser perfeito. Hoje ainda não. Mas vamos falar sobre isso. Vamos lidar com essas coisas. Mas naquele dia, você vai ser aceito, porque Deus é suficiente. Ele é forte. Eu não sou forte o suficiente. Eu tenho muitos problemas. Eu quero crescer mais. Eu não cresço rápido o suficiente. Eu tenho que amadurecer. Mas mesmo assim, Deus vai ser fiel. E naquele dia eu vou ser perfeito. Que bom, né? Que bom que Deus é suficiente, mesmo quando eu não sou. Versículo 9. Fiel é Deus. Eu gosto disso. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sou fiel, mas Ele é fiel. Ele me salvou, Ele me alcançou. Quando eu era tão fraco, quando eu estava no meu pecado, Ele morreu para me salvar de mim mesmo. Se Ele fez tudo até agora, Ele vai ser fiel para terminar a obra. A obra é dele. Eu aceito, eu quero fazer parte, mas a obra é dele. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou um pecador, mas Ele é perfeito. Eu vou desistir, eu vou cair, mas Ele é fiel. Deus é fiel. E eu posso confiar nele. Então a gratidão de Paulo aqui, de versículo 4 até versículo 9, a gratidão é na obra de Jesus, não no poder, não na glória dos coríntios que pensam que são fortes, que pensam que podem fazer qualquer coisa, que pensam que têm todos os dons, todos os dons espirituais, né? São mais espirituais que os outros, mas a obra é de Deus e nós temos que deixar Ele fazer essa obra e ser humildes, né? Precisamos ser humildes. Agora, começando no versículo 10, ele vai falar sobre unidade em Jesus, ele vai falar sobre a divisão que está acontecendo na igreja. É interessante que essa carta vai lidar com muitas coisas, com muito pecado. É uma igreja carnal que tem muitos problemas de imoralidade sexual, libertinagem, todo tipo de pecado. Mas a primeira coisa que ele fala, tem uma pessoa nessa igreja que o filho tá ficando com a esposa do seu pai. E eles aceitam isso na igreja. Eles pensam que isso pode acontecer. Que o filho pode ter relação sexual com a esposa de seu pai. Essa igreja tem muitos problemas. E a gente vai ver outros problemas também, mas o começo da carta, a primeira coisa que ele vai falar é sobre divisão. É interessante isso. A primeira coisa que ele vai falar é sobre divisão na igreja. Talvez para a gente não seria o primeiro assunto, mas para Paulo ele viu a importância disso.
Ele tem que lidar com esse problema. Então vamos ver aqui em versículo 10, começando no versículo 10, a gente vai ver, ele vai continuar nessa parte falando sobre isso, mas no versículo 10 ele fala: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então ele chama eles de irmãos, né? Ele fala: eu estou falando com vocês sim como um apóstolo que tem autoridade, mas também como um irmão. Eu entendo a dificuldade, eu sei que nós somos iguais. Paulo está falando: eu não sou maior, nós somos iguais, nós somos irmãos. Mas ele fala: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês. Essa ideia, a palavra suplico é a palavra mais forte que ele pode usar para pedir alguma coisa. É imploro, suplico, a ideia de alguém que tem necessidade, alguém que pedia dinheiro na rua, é a ideia de alguém que não tem nada e precisa de ajuda, que precisa de algo, é uma necessidade, tá implorando, suplicando, está pedindo algo com necessidade. E ele fala: por favor, vocês precisam. Ele fala: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês. Paulo está falando da forma mais forte que ele consegue pensar para mostrar que isso aqui é uma necessidade. Ele fala: vocês não podem ter essas divisões entre vocês, mas vocês precisam estar unidos num só pensamento e num só parecer. Existem muitas diferenças e doutrina é importante, eu entendo isso. Nós precisamos conhecer o que a gente acredita, por que a gente acredita. A gente vai ter diferença com outras pessoas, outras igrejas, outras pessoas que são da mesma fé, mas nós precisamos entender que tem algumas coisas que não vão mudar, que faz a gente ser cristão, que todos aceitam. E com essas pessoas que aceitaram a mensagem de Jesus, nós somos um. Existe um só Espírito, um só Jesus, um só Cristo, um só Deus. Então nós somos unidos nisso. Nós temos as diferenças, mas nós precisamos concordar e não precisamos dividir. A gente pode estar separado sem ter divisão. Eu posso fazer parte de uma igreja, de um grupo de pessoas, uma comunidade que tem uma forma de pensar sobre o Evangelho, uma forma de agir em nome de Jesus como uma igreja, e existem outras pessoas de outras igrejas que têm outros pensamentos, e isso não é ruim, se nós podemos saber que nós somos um em Jesus. Mas quando a gente começa a comparar quem é melhor, quem é pior, quando a gente começa a pensar que ele não é nada e eu sou o melhor, aí a gente está com um problema. Como um exército, né? Você pode ter um exército que tem muitos grupos diferentes que fazem coisas diferentes, né? Você tem um grupo que vai primeiro para a batalha, você tem um grupo que vai cuidar dos cavalos, que vai andar de cavalo, você tem um grupo que, né, vai fazer uma outra coisa, tem os médicos, cada grupo tem uma parte diferente no trabalho, né? Você tem os que estão nos barcos, tem outros que estão no avião, né? Tem várias partes do exército, cada parte é importante. Tem os que ficam fazendo planejamento lá atrás, toda a parte é importante. Você pode ter diferença na forma de agir, na forma de pensar, tudo bem, mas todos nós estamos trabalhando para glorificar Cristo.
E nós não podemos ter divisão nisso. Nós não podemos comparar quem é melhor, quem é mais importante, quem é menos, quem não faz parte. Em Jesus nós somos um. E precisamos lutar para glorificar Jesus em tempo todo. Então, o pedido de Paulo é para estar unidos em Jesus e não deixar essas divisões nos separar. Versículo 11, ele fala: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Então existe essa mulher, parece que, pelo que eu li, Chloe é uma pessoa importante na igreja, ela conhecia bem as coisas acontecendo e ela tem relacionamento com Paulo também, ajudando ele a entender, saber as coisas acontecendo lá. Então ela levou a mensagem, ela mostrou para o Paulo o que estava acontecendo para que ele pode corrigir e entender as coisas acontecendo. Não sei se ela ficou feliz que Paulo falou o nome dela, né? Porque agora ela vai ter que voltar para a igreja e toda a igreja vai saber que ela falou. Mas não sei como ficou isso depois. Mas ela falou que existe essas divisões e agora Paulo vai lidar com isso. Lembra um pouco do contexto sobre o que está acontecendo aqui também. Essa parte de Corinto é embaixo de Atenas, de novo, Grécia, é um lugar que eles gostam muito de filosofia, eles gostam de ouvir muitas pessoas falando sobre o que acreditam, e eles gostam de ir com quem tem a mensagem que eles gostam. Isso é a cultura dessas pessoas. Então, isso vai fazer parte da igreja, esse desejo de ser o mais inteligente, esse desejo de andar com as pessoas que têm o mesmo pensamento, e agora vai fazer parte da igreja, eles vão ter que lutar contra isso. Então, ele vai falar sobre essas divisões, versículo 12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então, por causa dessa cultura dos gregos, a igreja está fazendo igual. Eu gosto do ensino do Paulo, eu gosto de Pedro, eu gosto de Apolo, eu gosto de Jesus, e eles estão dividindo nessas pessoas, pensando que ele é maior e essa pessoa é melhor, então eu vou estar com ele. E ao invés de usar cada parte do corpo para unir, para amadurecer, para ajudar todo o corpo, eles estão usando isso para dividir e causar mais problemas no corpo. E os que estavam com Paulo eram gentios que gostavam da mensagem da graça, receberam essa mensagem de que Deus aceita todos os gentios, Deus aceita os pecadores, a graça de Deus é suficiente. Então eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo porque eu sou um pecador. Os que eram de Pedro eram os que gostavam dessa parte religiosa, essa parte de ser os judeus. Deus cumpriu a lei, Deus era o Deus dos judeus, e Jesus cumpriu tudo isso. Então eu gosto de Pedro. Eu sou de Pedro porque eu gosto da ideia dos judeus e que Jesus é o Deus dos judeus, o prometido, que cumpriu a lei. Os de Apolo eram os filósofos, os que gostam de pensar. Apolo era um filósofo também, ele era muito inteligente, ele era grego, ele era aquela pessoa que falava bem, e quem gostava dessa forma de falar, gostava de Apolo. Ele é o melhor, ele é o mais inteligente, então eles iam com ele. E Jesus era... quem falava eu sou de Jesus era o mais orgulhoso ainda, né, de todos os outros. Sim, nós somos de Jesus, mas eles usavam isso para falar: vocês todos são os menores, eu sou mais espiritual porque eu sou de Jesus.
e por causa disso eles se colocavam acima dos outros, e era uma falsa humildade, falsa espiritualidade, falando que eu sou melhor porque eu sou de Jesus. Todos eles são errados, né? Pensando, eu sou mais espiritual por causa dessa pessoa, eu estou seguindo a mensagem de Paulo, estou seguindo a mensagem de Pedro, de Jesus, mas todos eles estão errados porque eles estão dividindo sobre coisas que não deveriam dividir. E a gente faz igual hoje, a gente faz a mesma coisa, a gente pode fazer isso com a roupa que usa, né? Quem usa roupa assim é mais espiritual, quem tem o batismo do Espírito, ou quem faz o batismo, a gente tem tanta coisa, calvinismo, eu sou calvinista, sou arminiano, o Espírito Santo, os dons são para hoje, não são. A gente pode dividir com tantas coisas, mas em Jesus nós precisamos estar unidos, né? Esse é o principal. Ele vai falar sobre isso, versículo 13. Vamos ler de 13 até 17, porque a gente precisa terminar esse capítulo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Eu acho que o Paulo é parecido comigo, porque ele começa a falar uma coisa e depois ele começa a pensar sobre ele, pensa, não, mas acho que tem isso. Ele começa a lembrar outras coisas. Então ele fala que ele não batizou ninguém, depois ele lembra, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Depois ele lembra mais pessoas. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Então agora ele não está com tanta certeza. Lembrou dessa pessoa Estéfanas e agora ele fica lembrando, pensando, não sei se tinha mais alguém. Então não tem mais certeza. Mas é igual eu, que às vezes eu esqueço das coisas e eu lembro depois. Mas amém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vamos falar sobre isso, a gente vai chegar nessa parte. Eu gosto dessa parte, mas primeiro, Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Não, Paulo não foi crucificado. Paulo recebeu a graça da mesma forma que os outros. Jesus é o único que pode salvar, porque é o único que era o homem perfeito, que morreu em nosso lugar, e nós somos unidos em Cristo. Cristo não pode ser dividido. Se estamos em Cristo, estamos unidos com o corpo de Cristo. Não existe divisão no corpo de Cristo. Todos que estão em Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Paulo tem uma mensagem, Paulo nos ajuda a entender graça, Paulo escreveu essas cartas legais, plantou muitas igrejas, mas Paulo é um servo. Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, é o único Deus. Paulo não é Deus. E nós precisamos entender que é simplesmente um servo. Não podemos dividir por causa disso. Ele fala sobre batismo e ele fala que está feliz porque não era a parte dele. Existem pessoas que têm um chamado para batizar, o chamado do Paulo não era isso, mas era pregar o evangelho. Era pregar não com sabedoria, mas para mostrar a cruz de Cristo. A gente vai falar mais sobre essa sabedoria do poder de Deus nessa parte de versículo 18 para frente, mas é interessante que ele fala para que não seja esvaziada. A cruz, o poder de Deus está na cruz de Cristo. Se a gente tirar o foco disso e começar a mostrar a sabedoria humana, estamos tirando o poder da cruz. É incrível isso. Lembra que a gente falou sobre Atos 17? Paulo ensinou, Paulo falou essa mensagem incrível. Ele mostrou Cristo, né? Mas
Mas só pelo fato de dar uma mensagem legal não significa que as pessoas vão aceitar e vão ser salvas. A mensagem da cruz é a única coisa que pode salvar. Então nós precisamos sempre ter nosso foco na mensagem da cruz de Cristo. E só temos esperança por causa da obra que Jesus fez e temos que estar unidos nisso, porque é a única mensagem que salva. Calvino nunca salvou ninguém. Jesus é o único que pode salvar. A gente não pode colocar nossa identidade nessas coisas diferentes que a gente... Existe um versículo, deixa eu ver, Romanos 14:5, vamos ver Romanos 14:5. Ele fala sobre os fracos na fé e que gostam de discutir assuntos controvertidos, mas o versículo 5, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então Paulo fala, você pode ter convicção naquilo que você pensa, e isso é bom, mas você não pode dividir o corpo de Cristo por causa da forma que você pensa. Estamos unidos em Cristo. Você pensa que um dia é mais importante que o outro, você pensa que todos os dias são iguais, amém. Você pode pensar assim, você pode pensar assim, não tem problema. Em Cristo nós somos unidos e nós temos que sempre voltar para isso. Então, os meus pensamentos eu posso ter e até ter convicção nisso. E eu posso andar com as pessoas que pensam igual. Mas eu não posso pensar que eu sou mais espiritual que esses outros. Eu não posso pensar que eles não fazem parte do corpo. Esses podem caminhar com o grupo deles, que pensam que todo dia é igual. Esses podem pensar que existe esse dia que é mais importante e caminhar com essas pessoas que pensam dessa forma. Mas os dois não podem brigar, os dois não podem dividir o corpo por causa disso. Eu só vou caminhar com essas pessoas sabendo que nós dois fazemos parte do corpo. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo vai voltar agora para as coisas mais simples, a simplicidade que nós temos em Jesus. É assim que a gente pode ter unidade, a gente pode estar unido, né? No fato de Jesus morrer por todos, né? É a loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós temos poder na mensagem da cruz, isso é para todos. Jesus salva, Jesus dá vida àqueles que vão colocar sua fé na cruz, na obra de Cristo, né? Então, em Jesus, estamos unidos. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Lembra que essas pessoas gostam de dividir por causa da sabedoria que eles pensam que têm. Eles pensam que Paulo é o mais inteligente, eu gosto da mensagem do Paulo, eu gosto da mensagem de Pedro, gosto da mensagem de Apolo, então eu vou dividir por causa dessas pessoas diferentes que Deus deu para o corpo, e eu penso que eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente, e Deus fala, eu vou destruir a sabedoria dos sábios e eu vou rejeitar a inteligência dos inteligentes. Então, tudo isso que vocês pensam que é importante não é nada, o que é importante é a cruz de Cristo. É só isso, é só isso. A sabedoria não é nada. Deus vai destruir a sabedoria dos sábios com a simplicidade da cruz. Ele vai continuar, versículo 20 e 21. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, o sábio não vai alcançar Deus com sua sabedoria. Não é porque você pensou em todas as questões, os pensamentos dos filósofos, você conseguiu ter um pensamento legal que agora você vai alcançar Deus. Não existe isso. É impossível. Então Deus fez algo tão simples que qualquer pessoa, a pessoa mais simples, meus filhos, minha filha de 4 anos consegue entender a mensagem da cruz. Mas é uma pessoa que a gente pode estudar nossa vida inteira e ainda ficar maravilhado na grandeza do sacrifício de Jesus. É incrível que tem esses dois lados, mas é algo tão simples. Ele fala que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É simplicidade. A mensagem da cruz é tão simples, é aberto para todos. Você não tem que ser o mais sábio, você não tem que ser o mais inteligente. Em simplicidade, nós podemos receber vida eterna. Aquele que pense que é o mais sábio, que é o mais inteligente, vai ter dificuldade, porque o conhecimento traz orgulho, a Bíblia fala. Quando nós pensamos que somos os mais inteligentes, a gente começa a pensar que nós somos os melhores. E Jesus nos deu salvação de uma forma tão simples que você não tem que ter sabedoria, você não tem que ser o mais inteligente, você recebe pela fé. E isso coloca todo mundo no mesmo nível. E a ideia é para não dividir, porque é tão simples. Como que você pode dividir quando a mensagem é tão simples assim? Versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Então os gregos são esses de Atenas que a gente falou, esses de Corinto, essas pessoas que querem sabedoria. E os judeus querem sinais, eles querem algo religioso, eles querem ver o poder de Deus. E a gente viu isso quando a gente estudou João, os judeus sempre pedindo sinais. Eu quero ver o poder para ter certeza, eu quero, você tem que me mostrar isso. E foi o problema dos judeus. O problema dos gregos é que eles querem essa sabedoria. Mostra que é inteligente, você tem que me convencer. Você nunca vai convencer alguém de que é um pecador que precisa receber vida em Jesus. É só convicção, é só o Espírito para fazer isso. Não é porque você convenceu com palavras bonitas que você foi tão inteligente que conseguiu convencer alguém de receber Jesus. Não é assim que funciona. Mas, versículo 23, 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a mensagem de Cristo para os gregos é loucura, aqueles que querem algo para mostrar sua sabedoria, e escândalo para os judeus. Se você quer receber do jeito mais fácil para você, do jeito que sua carne quer, ele fala, não é assim. Eu não vou te dar só porque sua carne quer. Você, em simplicidade, tem que receber pela fé. Você tem que morrer para os seus desejos, você tem que receber por fé aquilo que Deus fez. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, é simples, mas ao mesmo tempo é profundo.
a sabedoria de Deus e o poder de Deus, né? Porque se você entendeu a mensagem, a sabedoria de Deus é incrível, porque começa lá em Gênesis, né? Depois da queda, já entra o plano de salvação. Durante 4.000 anos de história, Deus está preparando o caminho. Ele coloca o começo dessa história de redenção lá em Gênesis 3. E depois ele manda pessoas, ele coloca lá em Gênesis 22 a história de Abraão, que ofereceu seu filho. Ele mostrou nos Salmos, em Salmo 22, o que Jesus ia sofrer. Ele mostrou lá em Isaías 53 o que Jesus ia sofrer. Ele mostrou a cruz, ele mostrou em Moisés que a serpente foi levantado, e quem olhar para a serpente vai receber vida. Ele mostrou com os profetas, ele mostrou na lei o plano de Deus. Existe muita sabedoria, mas também é tão simples, né? Tem os dois lados. O poder de Deus, né? O poder de Deus, os judeus querem sinais. Jesus mostrou o poder da ressurreição. Não é o sinal que eles querem comida, né? Principalmente, é o que eles sempre querem. Eles querem cura, eles querem os sinais que eles querem para sua carne. Jesus deu Cristo crucificado, mas é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, a ressurreição, que agora o poder da ressurreição é o poder que nos deu vida. Jesus, na morte e ressurreição, ele conquistou o nosso inimigo que ninguém conseguia conquistar, que é a morte. O inimigo principal para a gente, que nunca ninguém conseguiu conquistar, Jesus conquistou. E agora ele mostrou o poder sobre a morte e ele ofereceu esse poder para nós. Então, o poder e a sabedoria de Deus. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Com certeza, no pior dia de Deus, ele é muito mais forte, muito mais sábio que qualquer ser humano no melhor dia, né? A gente nunca vai ser comparado com Deus. Ele é tão sábio. A gente pode estudar a Bíblia, a mensagem, a palavra de Deus a vida toda, a gente nunca vai entender todas as coisas. Ele é muito, muito, muito mais sábio do que a gente. Então não existe comparação se a gente olhar para ele. Versículo 25, vamos ler 25 até 28. A gente está quase terminando aqui, eu espero. Vamos ver 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Eu fico muito encorajado com essa parte, porque eu sei que eu não sou nada, mas quem pensa que é importante tem muita dificuldade com isso. Deus vai usar aquilo que sabe que não é nada e que o mundo também sabe que não é nada, porque ele vai receber a glória. Se Deus usa só as pessoas com habilidade, as pessoas vão receber a glória e Deus não vai receber a glória. Ele gosta de usar pessoas que não são nada, porque ele vai receber mais glória nisso. E por isso que nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos ser humildes. Deus, ele rejeita o orgulhoso.
e ele usa o humilde. Quem é humilde, quem tem humildade, pode ser usado por Deus, mas quem tem orgulho nunca vai ser usado da forma que Deus quer usar. Deus precisa receber a glória e ele vai ser glorificado quando ele usa pessoas que para o mundo não parecem ser nada. E eu vou te falar, estando aqui na Flórida, aqui no lugar que eu cresci, com as pessoas que me conheciam quando eu tinha 12, 13, 15 anos de idade, quando eu era o pior, eles têm dificuldade de acreditar quem eu sou hoje. Porque eu era o pior na escola, o pior no grupo dos jovens, ninguém pensava que eu ia ser um pastor, um missionário, um professor de uma escola da Bíblia, ninguém pensava. Eu não gostava de estudar, eu não gostava de prestar atenção no culto, mas hoje Deus vai receber a glória em tudo que eu faço, porque eu sei que eu não sou nada. Deus gosta de usar as pessoas que sabem que não são nada. Eu lembro que eu falei sobre esse versículo no dia que eles me consagraram, essa palavra? Pastor, né? Que eles oraram na igreja, que foi minha igreja aqui, eles me colocaram como pastor. E eu falei sobre esse versículo porque é a única coisa que faz sentido. A única forma que eu posso ser um pastor na igreja de Deus é por causa desses versículos. Porque Deus gosta de usar os fracos, os que não são nada no mundo, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. É bom saber que nós não somos nada, porque Deus pode ser glorificado. Isso é muito profundo, eu espero que vocês vão gastar muito tempo meditando sobre isso. A gente tem que continuar porque já passamos o nosso tempo. Vamos terminar rápido essa última parte. Versículo 29 ele fala: a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém mais pode receber a glória, somente Deus. Então, precisamos, se nós queremos ser usados, nós precisamos entender que nós não somos nada. Versículo 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós não podemos ter orgulho em nada, porque foi tudo a obra de Deus. Então, Efésios 2, versículos 8 e 9, não é por obras, não é porque a gente alcançou alguma coisa, mas nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, mas para que Ele pode receber toda a glória. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa redenção, Ele fez tudo. Lembra o contexto que estamos falando aqui sobre divisão. Qual que é a cura de divisão? Lembrar que eu não sou nada, que eu sou salvo pela graça de Deus. Lembrando quem eu sou, lembrando quem Deus é, lembrando a obra que Ele fez, quem eu era antes de Cristo, isso vai resolver muitos problemas na igreja. Nosso problema é a gente começa a pensar que eu sou bom, eu sou religioso, eu faço boas obras, mas na verdade eu sou digno de condenação. Eu não sou nada. Eu sou salvo, eu sou justo, eu sou santo por causa da obra de Jesus. Só por isso. Não existe nada que eu fiz. Então não posso receber a glória. Somente Deus pode ser glorificado na minha vida. E isso, se eu realmente entendo isso, eu não posso ficar orgulhoso, eu não posso ter divisão, porque todos nós somos salvos por causa da obra de Cristo. Vamos lembrar disso, vamos meditar sobre isso. Tem muita coisa aqui, a gente teve que...
não pular, mas a gente teve que falar pouco sobre algumas coisas muito importantes. Então eu espero que vocês vão gastar mais tempo meditando sobre esse capítulo. É um capítulo muito legal. Eu espero que eu consegui ajudar de alguma forma a entender. Minha mente não está funcionando tão bem, então eu espero que vocês receberam alguma coisa, mas se não, vocês podem meditar mais, vocês podem procurar outras coisas e depois, em alguns dias, a gente pode ter um tempo para conversar e responder perguntas. Amém? Depois a gente vai ver capítulo 2 e tem muito mais aqui nesse livro para nos ensinar. Então, vamos ser humildes, vamos glorificar Jesus, porque a obra é dele, ele é fiel. Amém? Deus abençoe vocês.